Olá, povo católico. No dia 19 de março, a Igreja celebrou com solenidade especial a festa de São José, porque é um dos maiores santos, esposo da Virgem Maria, pai legal de Jesus Cristo, e porque foi declarado patrono da Igreja Universal. A liturgia da missa descreve com rasgos eloquentes a missão que Deus lhe confiou. Ele é o homem justo, como diz no Evangelho, que deste por marido da Virgem Mãe de Deus, o servo fiel e prudente que puseste à frente de sua família para que, agindo como um pai, cuidara do seu Filho único concebido pelo Espírito Santo, Jesus Cristo nosso Senhor. Marido de Maria e pai virginal de Jesus Cristo, aqui começa a grandeza de São José. Ele é o marido de Nossa Senhora, pai adotivo de Nosso Senhor. Essa já é sua grandeza, e em virtude desses títulos forma parte integrante do mistério da encarnação. Soares, um teólogo de alguns séculos atrás, sugeriu que há certos ministérios que tocam a ordem da união hipostática, e que nesta ordem está São José, ainda em seu ínfimo grau. Isto mesmo defenderam muitos teólogos depois de Soares, alguns dos quais argumentam que São José intrinsecamente pertence a essa ordem. Mas é melhor e mais comum dizer que pertence unicamente extrínseca, moral, imediatamente forma naqui, como defende o padre Lhameira, cooperou São José para a constituição da ordem hipostática, concluindo que São José está dentro do decreto divino da encarnação. Esta opinião é a mais defendida. Aliás, essa posição, que é uma posição real. Assim como Deus escolheu Nossa Senhora para ser a mãe de Jesus, quando o anjo fala, ele diz: bendita sois vós entre as mulheres, pois achaste graças diante de Deus. Quem escolheu também São José para ser o pai de Jesus? Obviamente foi o próprio Deus. São José ele foi escolhido por Deus para ser o guardião da família que ia nascer ali da união de Nossa Senhora com o Espírito Santo, como diz também no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Foi o Espírito Santo o autor da obra de Nossa Senhora gerar um filho. Era necessário que ela tenha um marido para que não pensassem que ela fosse mãe solteira, como se fosse uma pecadora qualquer. Então São José ele foi ali o guardião daquela família que ia se formar. Portanto, São José ele tem uma participação direta no mistério da encarnação. Em relação ao Filho de Deus, enquanto homem, era a verdadeira autoridade e o poder paterno. Jesus Cristo, enquanto homem, estava sujeito, submisso a São José, a quem devia obediência. No que diz respeito à Mãe de Deus, a paternidade de José era como complemento congênito da maternidade divina de Maria, cujo status foi elevado. Em relação a Deus Pai, foi uma participação misteriosa, a comunicação ou extensão da paternidade divina. Sob esta relação tripla, a paternidade inefável de São José se conectava à ordem da união hipostática, que é a união do Espírito Santo com Nossa Senhora, que ia gerar Nosso Senhor Jesus Cristo. E esta ordem suprema pertencia consequentemente à graça de José, não de ordem ministerial, como a de São João Batista ou dos apóstolos, mas a graça de ordem e caráter hipostático, como era a graça da Mãe de Deus, embora que em um grau inferior a dela. Ou seja, o São José ele não fala nada no Evangelho, mas o Evangelho define ele com uma palavra que diz tudo. O Evangelho chama São José de justo. Ora, a justiça ela é um atributo divino. Para um homem ser justo, ele deve estar perfeitamente em harmonia com Deus. Se o Evangelho chama São José de justo, é porque ali o Evangelho já está dizendo que estamos ali diante de um homem santo. E por isso ele foi escolhido para ser
o pai de nosso Senhor, o pai adotivo de nosso Senhor. São José como esposo virginal da Santa Maria. Que existiu o verdadeiro matrimônio entre Maria e José é doutrina certa em teologia. Então o Papa Leão XIII ensina: é verdade que a dignidade da Mãe de Deus é tão grande que nada pode ser mais sublime, mas porque a Santíssima Virgem José se estreitou em um vínculo conjugal, não há dúvida de que aquela altíssima dignidade pela qual a Mãe de Deus ultrapassa de longe todas as criaturas, ele chegou mais perto do que qualquer outro, já que o matrimônio é a máxima união e amizade, a que por si está ligado à comunhão dos bens. Resulta que, se Deus deu a José como esposo da Virgem, lhe deu não só como um companheiro de vida, testemunho de virgindade e guardião da honestidade, mas também para que participasse, através do pacto conjugal, na excelsa grandeza de Nossa Senhora. Ou seja, ele serviu de suporte para a união entre Deus e Nossa Senhora. Daí está a grandeza dela. No entanto, surge a dificuldade de harmonizar um verdadeiro matrimônio com um voto antecedente de virgindade, e certamente absoluto. Como pode ser isso, pois não conheço homem algum? Foi o que Nossa Senhora falou quando o anjo lhe revelou que estava grávida. Lucas capítulo 1, versículo 34. A resposta é que o contrato natural entre os dois tiveram uma característica bastante excepcional, como era a finalidade intentada por Deus com este matrimônio, a salvaguarda da divindade, da virgindade perpétua de Santa Maria com a virgindade de São José. O objetivo deste consentimento era realmente o direito ao corpo, precisamente porque foi verdadeiro matrimônio. Por isso, porém, foi dado que, simultaneamente, a condição de não usar esse direito. Mas esta condição, neste caso, parece que passou a verdadeira obrigação, contraída simultaneamente com o direito adquirido ao corpo. Esta obrigação não nascia em verdade da virtude da justiça, porque assim se daria a verdadeira contradição entre esse consentimento e contrato, mas sim a virtude da religião e da fidelidade. Assim parece que se pode explicar a união virginal. São José, pai legal de nosso Senhor Jesus Cristo. A paternidade de São José sobre Jesus Cristo é descrito como virginal e legal. Virginal porque ele não tem qualquer cooperação positiva na concepção de Cristo. Legal porque a seu fundamento não é físico, mas legal, ou seja, o mesmo contrato matrimonial de José com Maria simultaneamente com o nascimento de Jesus neste matrimônio, embora não nascido do matrimônio. E isto, enquanto dito matrimônio, foi decretado por Deus precisamente para obter este nascimento de Jesus de modo mais conveniente. Foi um nascimento milagroso, o nascimento de nosso Senhor. Também vemos no Evangelho que São José exerceu sobre Jesus o papel e os direitos que correspondem a um verdadeiro pai. Por exemplo, quando Maria se refere a ele e chamando-o assim. Lucas capítulo 2, versículo 48, ou quando se diz que Jesus era submisso a eles. Lucas capítulo 2, versículo 51, Jesus era submisso ao seu pai e à sua mãe, porque fala eles, ou seja, obedecendo a todos e submetendo-se à autoridade de São José. Também não se pode esquecer o papel de São José no cumprimento das promessas feitas por Deus no Antigo Testamento. De um modo muito particular, a profecia de Davi pela boca de Natã, no segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo de 12 a 16. E como a casa de Davi é o depositário das promessas feitas aos patriarcas, consideramos São José como patriarca do Novo Testamento, pois no Evangelho deixa claro que São José era descendente de Davi. Mateus e Lucas apresentam o marido de Maria como um descendente de Davi. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 6. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 27. Para o anúncio do anjo,
o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Jesus teve que reunir nele o sangue de Davi, que recebeu de sua mãe, e o direito à coroa que recebeu do seu pai adotivo. Bem sabia disso os judeus, porque senão os inimigos de Cristo teria acusado de impostor, quando ele foi saudado como filho de Davi. Mateus capítulo 21, versículo de 9 a 11. São José como patrono da Igreja. Como é sabido, Pio IX proclamou São José como patrono universal da Igreja por decreto da Sagrada Congregação dos Ritos de 8 de dezembro de 1879, documento chamado Quemadmodum Deus. Quemadmodum Deus. Sabemos que a glória dos bem-aventurados se corresponde com a missão exercida na terra e já temos vistos em que consistiu a obra confiada por Deus a São José, ser guardião legítimo e natural, cabeça e defensor da Sagrada Família. Agora a Igreja é o corpo místico de Cristo, que continua em todo o mundo a obra do Salvador. Por esse São José a vigia e a protege agora como ele fez com Jesus Cristo enquanto viviam na terra. Por isso, se a Igreja é o corpo místico de Cristo, São José, como protetor de nosso Senhor, também é o patrono da Igreja, protetor da Igreja. O Santo Patriarca contempla a multidão de cristãos que compõem a Igreja como especialmente confiados aos seus cuidados. Esta família ilimitada espalhou-se por toda a terra, sobre a qual, uma vez que é o marido de Maria e pai de Jesus Cristo, preserva alguma autoridade paterna. Por isso é altamente desejável e digno do bem-aventurado José que, da mesma forma que tutelou e protegeu a Sagrada Família de Nazaré, proteja e defenda agora com seu celeste patrocínio a Igreja de Cristo. Como o patronato de São José sobre a Igreja é algo real, a sua proteção deve chegar a cada um dos fiéis que fazem parte dela. A proteção de José com seus devotos é poderosíssima porque não é de crer que Jesus Cristo queira negar qualquer graça a um santo que esteve sujeito na terra. Não tem sentido, nosso Senhor, dizer um não a São José, um homem a quem ele estava submetido aqui na terra. Confie, portanto, sempre e em toda parte em São José. Por isso é representado com o menino nos braços, um sinal de que dispõe do amor e do poder de Deus. É coisa que assusta os grandes favores que Deus tem feito através desse santo abençoado e dos perigos que me tem livrado tanto do corpo como da alma. Que outros santos parece que o Senhor deu a graça para socorrer numa necessidade, mas a este glorioso santo eu tenho experimentado socorro em tudo, e o Senhor nos quer dar a entender que, assim como ele foi submisso na terra, porque carregava o nome de Pai, sendo seu responsável, ele poderia comandar no céu quando lhe pede. Isso continua a dizer o Papa Pio IX nesse documento que eu citei agora há pouco. E continua Pio IX. E isso tem comprovado algumas pessoas a quem eu disse que a ele se encomendassem, também pela experiência. E ainda há muitos que começaram a ter devoção tendo experimentado esta verdade. Aqui já é uma citação de Santa Teresa d'Ávila no livro dela chamado O Livro da Vida. Sem dúvida, São José acode com mais generosamente aqueles que o amam. Portanto, quanto mais nós nos declararmos seus filhos, clamando a ele com uma confiança cordial, mais o seu coração vai nos mostrar como o de um pai. Para merecer a proteção de São José, também devemos imitar as suas virtudes, especialmente a fé,
humildade e perfeita conformidade com a vontade divina, que tem sido sempre a regra de suas ações. Peçamos nesse dia a São José para salvar a Igreja de todos os seus inimigos, internos e externos. A graça especial que devemos esperar dele é de uma boa morte, porque o Santo Patriarca teve a alegria de morrer nos braços de Jesus e Maria. Que eles nos sustente com seu patrocínio e que, experimentando sua intercessão na terra, mereçamos vê-lo um dia no céu. Esse belíssimo texto foi tirado do site de língua espanhola chamado Adelante la Fé, com o título de San José, esposo de Maria e Padre Virginal de Cristo. Desculpem aí a tradução desengonçada do espanhol, mas está em espanhol com o mesmo título dessa postagem que acabei de recitar.